Olá, meninos e meninas, vamos gravar a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 5 de setembro de 2020. Aula que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu, aos sábados, às 14h30. Vocês estão vendo que a minha voz já está um pouco comprometida. Depois de 50 aulas na semana, palestras, a gente tem um pouquinho esse problema. Mas nada que um pouquinho de água aqui não vai resolver. Nós vamos retomar agora da questão 411. Né? Estamos estudando o livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, e estamos no item 1, o sono e os sonhos. A questão 411, Kardec pergunta: o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes sim. Podemos estar no mundo espiritual e alguém, o nosso espírito protetor, anjo da guarda, enfim, né? Nós espíritas costumamos falar nosso espírito protetor, mas não tem problema usarmos outra expressão. É um espírito que assumiu a tarefa de acompanhar a nossa existência terrena, nos orientar, nos proteger. Ele ou outro espírito minimamente superior a nós pode sim nos dar essa informação. Falou, olha, está chegando o momento do seu desencarne, né, pelos próximos dias e tudo mais. Eu conheço pessoas, e você deve conhecer também, que estavam com saúde, estavam bem, não eram tão idosas, e de repente começaram a ajeitar tudo como se fossem desencarnar. Dali um mês desencarnaram, dali uma semana desencarnaram. Chegaram a passar coisas para o nome dos filhos, chegaram a, enfim, né, passar orientação de como conduzir às vezes o negócio, coisas desse tipo. Coisas que a pessoa nunca tinha feito antes, não é? E coisas que não dá, assim, não tinha uma indicação de desencarne. Aí a pessoa desencarna, por exemplo, por um infarto fulminante, né? Coisa que ela não estava prevendo, né? Não estava com uma doença. Pode ser que esse indivíduo, essa pessoa, tenha recebido sim o alerta, dito para ele, ó, tá lembrado que a sua programação reencarnatória é até esse período aí, que está chegando o momento de você retornar à pátria espiritual? Então, não são raras as vezes que isso acontece. Muitas vezes vem só no formato de uma intuição. Às vezes você pergunta para a pessoa, fala, o que é isso, né? Tá achando que vai morrer? Eu falo, não, tô achando isso não, só tô organizando mesmo as coisas aqui. Quer dizer, a pessoa não se lembra disso em vigília, mas sim aquelas ações, aquelas atitudes têm a ver com a memória que foi recuperada no mundo espiritual ou com a informação que foi passada. A questão que nós vamos ver agora é a 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este? Então vamos entender a pergunta primeiro. O corpo está dormindo, o espírito foi dar um rolê, foi trabalhar, foi estudar, foi fazer alguma coisa, foi passear também. O corpo pode sentir cansaço de alguma maneira? Sim, pode. Como assim pode? Acontece que, por mais que o espírito esteja liberto, ele está ligado fluidicamente ao corpo. Então, uma agitação muito grande pode fazer com que o sono seja agitado. Né? Se eu visito, por exemplo, regiões, vou usar uma expressão que nós espíritas costumamos usar, umbralinas, né? Imagine, André Luiz descreve em seus livros, mas Kardec já tinha descrito, regiões bastante pesadas, regiões onde as pessoas estão em sofrimento intenso. E isso, de alguma maneira, se eu não sou um espírito tão preparado assim, vai me afetar. E isso pode gerar um sono intranquilo e, consequentemente, o cansaço, né? Então, quando a gente fala que trabalhou, eu falo assim, nossa, acordei cansado, devo ter trabalhado muito à noite, pode até ser uma verdade, mas pode ser que não tenha sido o trabalho, porque não é só o trabalho que nos cansa. Imagine só o mundo encarnado agora. Se eu vou e passo a noite inteira acordado, né, em situações
ligadas à bebida, às drogas, o sexo, estava, entre aspas, me divertindo. E aí o que acontece no dia seguinte quando eu tenho que trabalhar? Estou cansado, não é? Então vamos lembrar que não é só porque eu trabalhei muito que eu estou cansado, porque eu também participei de muitas festas, eu posso estar cansado. Lógico, não é o mesmo cansaço do corpo físico, ele repousou ali, mas o espírito traz essa agitação, o sono pode ter sido agitado. Então, de alguma maneira, a resposta aqui é sim, né? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Se o balão balança, ele de alguma maneira pode balançar o poste também. Então o corpo, se o espírito balança no mundo espiritual, ele balança o corpo que está dormindo ali. Sono intranquilo pode ser resultado disso. Atendendo nas reuniões mediúnicas, né, que nós dialogamos, a gente já viu que, e eu até contei isso, não sei se foi no curso do sábado ou da quinta, essa história, de uma pessoa que nós atendemos que não dormia, não dormia, não dormia, e aí na reunião mediúnica recebemos a informação de que ao se desligar do corpo, os seus obsessores, seus perseguidores, acabavam atacando, né? Então, óbvio que ele não sabia disso em vigília, mas não conseguia dormir. Quando começava a cochilar, voltava rápido para o corpo, assustado. Então tinha a ver com uma situação. E aí, nesse caso, o tratamento espiritual resolve. Nós somos muito responsáveis, né? Não podemos dizer que tudo é espírito. Às vezes é um problema orgânico, que a pessoa precisa procurar um médico, mas existem casos em que é sim um problema espiritual. Nesse caso era um típico problema espiritual onde o atendimento de todos ali envolvidos, não é afastar o espírito, não é isso, mas o atendimento, o acolhimento de todos os envolvidos pode sim trazer uma melhora na qualidade do sono aí da pessoa em questão, não é? Nós vamos entrar no próximo subtítulo, que é o subtítulo 2, Visitas Espíritas entre Vivos. E aí a questão é a 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Quer dizer, nós temos uma vida enquanto estamos acordados e uma vida enquanto estamos dormindo? Vamos lembrar, né, que a semana passada eu disse isso, uma média aí de 16 horas acordado e 8 dormindo, ou seja, 2/3 acordado e 1/3 dormindo. Será que então são duas vidas? E aí eles falam, não são duas vidas, é uma vida só, mas em dois momentos diferentes. Um momento que estamos atrelados ao corpo, portanto, com várias potencialidades embotadas ali, limitadas pelo corpo, e um momento que estamos em emancipação. E nesse momento gozamos de mais capacidades, né, que são capacidades do espírito, mas não são do corpo. Então não são duas vidas, mas dois momentos de uma mesma existência. Aí. A questão 404. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, pode. E aqui eu vou contar uma história. Eu tinha duas irmãs, a mais velha, a Helenita, e a segunda, a Elaine, eu era o caçula. A Elaine já desencarnou há um bom tempo. Mas quando mais jovens, a Elaine morava em Ribeirão Preto, numa época, e a Helenita continuava morando aqui em Bebedouro. E as duas se encontravam durante o sono. Edmir, você tem certeza? Olha, fizemos o teste algumas vezes. Elas sonhavam uma com a outra e diziam, na época não tinha celular, né? Tinha o telefone fixo, mas você tinha que acertar a hora que a pessoa estava em casa para ligar e tal. E aí, às vezes, a minha irmã dizia assim para minha mãe, olha, a Elaine falou tal coisa. Minha mãe falou, mas será? Vou ligar para ela para confirmar. A hora que conseguia falar com ela, a Elaine falava, sim, é verdade, aconteceu isso mesmo, e inclusive eu contei para a Helenita à noite, quer dizer, elas lembravam de ter se encontrado, uma lucidez rara, né, que as duas lembravam de terem se encontrado e lembrava da parte central do assunto. É verdade que elas não lembravam de toda a conversa, né, mas lembravam do recado, né, do ponto central ali do assunto, elas lembravam. Então isso é possível sim, que duas pessoas
se visitem durante o sono, duas pessoas encarnadas nesse caso. Bom, nós vamos parar aqui na questão 414 e voltamos na próxima semana, né, com a aula da quinta-feira e a aula do sábado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.